Então, hoje a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 14, né? A gente vai entender, né, que não é só ouvir, é obedecer também. De nada adianta a gente só ouvir, né? E de nada adianta a gente só crer, né? Não é só crer, não é só ouvir, mas é obedecer, né? Então a gente vai entender sobre isso, né? Crer por crer, até Satanás crê, né? A palavra de Deus diz isso. Satanás também crê, os demônios também creem em Deus, né? Ele sabe que Deus é bom e sabe que Deus cumpre o que fala, né? Satanás também sabe disso. A questão de Satanás é que ele quer medir força com Deus, né? Mas ele também crê em Deus. Então, crer por crer, né? Até Satanás crê em Deus. Então, a gente vai aprender isso hoje, né? Que não é só crer, mas é obedecer, né? É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Para Deus, mais importante do que os sacrifícios é a obediência, né? De que importa o sacrifício se não há obediência? E é relacionado a isso, tá bom? E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai entender porque esse povo teve que ficar 40 anos no deserto. O que foi que aconteceu? Que custou 40 anos no deserto. E não só 40 anos, como a gente vai ver que muitos morreram no deserto, ou seja, perderam a promessa. O que foi que aconteceu ali? Que uma promessa que era certa, algo que era garantido, foi perdido. E foi por culpa deles, a gente vai entender isso hoje, né? Deus tinha algo lá, ali já separado, né? Mas infelizmente eles perderam o que Deus já havia separado. E a gente vai entender sobre tudo isso. É muito legal o estudo de hoje, tá? A gente vai ler outros livros juntos, tá? Pra gente conseguir entender bem a aula de hoje. A gente vai ter que fazer a leitura com outros livros da Bíblia. Então hoje, gente, é uma aula muito legal. Nossa, é uma aula muito interessante pra gente refletir, tá bom? A gente vai começar fazendo a leitura de outros livros, vamos ter que falar sobre outros livros, não tem jeito, né? A aula de hoje é relacionada a outros livros também. E é relacionado claramente, gente, a Cristo. A grande promessa que hoje há sobre nós, né? Esse povo tinha uma grande promessa sobre eles, que era o repouso, o grande repouso deles. Qual era o grande repouso deles? Era na terra de Canaã. Deus havia dado um descanso para eles, uma terra onde haveria descanso. E hoje o nosso repouso também existe, a nossa terra também existe, né? Que é a Jerusalém Celestial. E hoje a nossa promessa é essa. Então, assim como esse povo perdeu, né? Essa promessa aqui, né? Isso que esse capítulo nos fala, que nós também podemos perder a nossa promessa. É uma promessa já certa, já foi dada, mas segundo a nossa falta de posicionamento e algumas atitudes nossas, isso acabam fazendo com que a gente perca, né? É muito legal esse capítulo porque a impressão que dá, né? É que Deus é um Deus de amor e graça eternos, né? Parece que a graça de Deus é eterna, vai durar para sempre, o amor de Deus é eterno, vai durar para sempre. Só que a gente vai ver que não. Vai chegar um tempo em que vai haver justiça e Deus vai mandar o juízo dele. Então, é sobre isso esse capítulo 14. É um capítulo bem legal, tá? Então, agora, eu vou ler o livro de Deuteronômio, tá? Pra gente entrar na aula de hoje, pra gente se situar, pra gente lembrar em que contexto a gente tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui. É Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Já vai dar um resumão legal pra gente, então eu nem vou precisar falar que o próprio Moisés já vai resumir pra gente o que aconteceu no capítulo anterior. Então, diz assim: então, partimos de Horebe, e a gente lembra que Horebe é o Monte Sinai, né? Então, aqui Moisés está falando em Deuteronômio, capítulo 1, 19 e 22, para o pessoal ali de Israel. Então, Moisés fala, vocês lembram, né, que a gente partiu lá do Monte Sinai e a gente caminhou por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, né? A gente caminhou ali, né, pela região montanhosa dos amorreus ali, né, como Deus havia mandado, né? E nós chegamos a Cades Barneia, que é onde a gente viu na aula passada, né? Eles pararam ali em Cades Barneia, estava muito pertinho da Terra Prometida. Então, o que aqui Deus fala, né? Chegou ali na Terra Prometida, Deus fala, chegou na Terra, vão lá agora e tomem posse, né? Do que eu dei para vocês. Então, a gente lembra que o que foi que aconteceu quando Deus falou isso, né? O povo ficou com medo. O povo temeu, né? Então Moisés vai falar sobre isso aqui. Então Moisés fala, olha, chegando ali, né, ali em Cades Barneia, né, pertinho da terra da promessa, né? Aí então eu disse para vocês, né, Moisés está falando para o povo de Israel. Eu disse para vocês, a gente chegou aqui na região montanhosa dos amorreus, né, que Deus, o nosso Deus vai nos dar, tá nos dando, né? E eis que Deus, né, colocou essa terra diante de vocês, né? Portanto, vão lá.
subam lá, possuam essa terra, né? Foi isso que Moisés falou para aquele povo, quando eles chegaram em Cades Barneia, né? Então Deus com certeza falou para Moisés, né? Moisés não tomaria essa iniciativa sem Deus ter mandado. Então Deus fala para Moisés, ó, chegou, vocês agora vão conquistar a terra que eu tanto prometi, vocês vão tomar posse do que eu prometi. Então Moisés vai falar isso para aquele povo, fala, gente, chegou a hora, olha, tá ali a terra, a gente tá do ladinho, chegou a hora, vamos invadir lá e tomar posse do que é nosso, do que Deus já nos deu. Então, o que acontece aqui? Então, aqui diz, sobe, né? Moisés fala, sobe, possui essa terra, né? Como Deus falou, né? Não tenham medo e não se assustem. Então, aqui a gente vê claramente que o povo estava com medo, que o povo estava assustado. E é por isso que eles vão dar a ideia de irem lá os espias, porque eles já não estavam crendo. O problema desse povo foi a incredulidade. Era um povo incrédulo, eles não acreditavam que era possível o que Deus havia prometido, como se Deus fosse um mentiroso, né? É nesse sentido. Então eles não estavam acreditando, eles estavam com medo, assustados, né? Imagina, realmente, um povo que saiu ali escravo do Egito, né? Mas não era para eles estarem tanto assim, diante das Oi, Vicente. Então, o que acontece, né? Moisés percebeu que aquele povo estava com medo, aquele povo estava assustado. Então, Moisés fala, não tenho medo, gente. Não se assustem, não tenho medo. Dá pra gente entender também por um lado, porque era um povo que vinha de uma escravidão, né? Um povo que foi muito maltratado, né? Era acostumado a tomar açoites, né? A sofrer violências, né? Então é aquele tipo de pessoa que sofreu tanta violência. Sabe aquela pessoa que tem tantos traumas, sofreu tanta violência, que quando vê alguém assim começa a tremer, né? Talvez fosse esse o ponto deles. Mas Deus havia, né, trabalhado sobre isso. Quando Deus mostrou o seu poder ali no Egito, né? A gente lembra que Deus mostrou o seu poder ali no Egito, fez grandes coisas, abriu um mar para eles passarem, fez grandes coisas no deserto, né? A gente lembra de mar ali, né? A gente lembra de quantas coisas Deus fez, né? Então já era principal ter trabalhado essa incredulidade deles. Mas eles estavam com muito medo dali. Então Moisés vai e fala, gente, não tenham medo, não fiquem assustados, a terra é nossa, Deus prometeu e Deus vai cumprir. Então Moisés avisa aqui no livro de Deuteronômio, né? Então vocês se chegaram a mim, né? Então Moisés está lembrando aqui, vocês lembram? Quando isso aconteceu, vocês se chegaram até a mim e vocês falaram o quê? Quando vocês chegaram até a mim? Vocês falaram, Moisés, tá bom, a gente vai lá, vai tomar posse da terra, né? Mas antes da gente ir guerrear contra aquele povo que tá lá e tomar posse da terra, manda uns homens irem à frente da gente para ver, para fiscalizar, para ver como que a terra para ver qual que é o melhor caminho para a gente ir e entrar na terra, né? Ou seja, eles não estavam confiando em Deus, porque a gente lembra, não precisava mandar nenhum homem para ver qual era o melhor caminho para entrar na terra, porque a nuvem guiava eles, né? O próprio Deus guiava eles, né? Que outro caminho eles queriam, senão o caminho que o próprio Deus mostrava, né? Então ali já havia um certo problema, né? Uma certa incredulidade. Então Moisés está lembrando os erros desse povo. A gente vai ver no livro de Deuteronômio, Moisés lembra muitos erros desse povo, porque é chegada a hora desse povo tomar posse depois de 40 anos, gente, tá? Então por isso que a gente vai ver muita coisa repetida em Deuteronômio. Para que o povo não erre de novo, Moisés vai começar a relembrar os erros que já ocorreram, para que eles não façam de novo. Então aqui, por isso que dá algumas informações que a gente não tem no livro de Números, alguns detalhes, né? Então aqui Moisés fala isso, né? Vocês lembram? Vocês falaram para mandar homens lá na frente para ver como era a terra, né? E dissesse, né, qual era o melhor caminho para a gente ir até a terra. Então agora eu vou falar em qual momento histórico a gente entra aqui nesse capítulo. A gente lembra que na aula passada o que aconteceu? Eles mandaram, né? Moisés foi e mandou 12 espias, né? A gente lembra que era um espia para cada tribo. A única tribo que não tinha um espia era a tribo de Levi, né? Eu vou pedir para o Vicente, por favor, colocar o microfone no mudo, tá? Amém. Aí, o que acontece? A única tribo que não tinha espia era a tribo de Obrigada, Vicente. Era a tribo de Levi, né? Porque a gente lembra que a tribo de Levi não tem herança em terra, né? A herança deles é Deus. Então, eles não estavam no meio. Então, foram 12 tribos lá, um representante de cada tribo. A gente lembra que quando voltaram, 10 homens, né? Começaram a falar mal da terra. A gente lembra disso na aula passada. Somente 2 homens falaram a verdade e creram que era possível entrar naquela terra, que foram quem? Josué e Caleb, né? Então somente Josué e Caleb creram que era possível entrar naquela terra. Os outros 10 homens das 10 tribos
não creram. Aí eles vendo que o povo ia querer entrar mesmo assim, porque eles tinham falado que a terra era boa, então eles começaram a mentir sobre a terra, a gente lembra disso, né? Então vendo assim que o povo podia se animar a tentar, porque era muito bom aquilo, então eles iam se animar a tentar entrar, né, por causa da terra. Já que a terra era tão boa, então eles fizeram o quê? Eles começaram a falar mal da terra, a gente lembra? Eles começaram a defamar a terra, né? A falar mal. Então eles começaram a falar que a terra não era tão boa assim, que não era tão frutífera, né? Então eles começaram a mentir sobre a terra. Então nesse contexto foi que a gente acabou a aula passada, né? Com essa incitação. A gente lembra que enquanto eles estavam falando mal da terra, Caleb vinha e falava, não gente, vamos, porque eles falavam, tinham gigantes naquela terra, vai ser difícil, não vamos conseguir. Aí a gente lembra que Caleb falava, não, vamos, que são esses gigantes perto do Deus que está conosco, vamos, a gente consegue, né? Então agora a gente voltou para esse momento, tá? A gente voltou para esse momento histórico que estava acontecendo isso. Os 10 estavam lá falando mal da terra e tentando desanimar o povo, e Josué e Caleb estavam tentando animar o povo. E a gente vai ver que Moisés também estava tentando animar o povo. Então voltamos para esse momento. Agora a gente vai ver o que o povo vai fazer. Esse povo era fogo. Então a gente vai entender o que esse povo vai fazer ouvindo tudo isso, né? Esse povo estava ouvindo duas vozes, né? Esse povo ouvia a voz de Deus, que falava que era possível, e ouvia a voz de uns homens pessimistas, que achavam que humanamente era impossível. E esse povo decide ouvir a voz dos homens. Esse povo decide ficar, né, com a realidade apresentada pelo mundo, ao invés de ficar com o que Deus falou. Esse povo prefere acreditar no que aqueles homens disseram. Então, no versículo 1, começa a dizer como foi que o povo reagiu diante daquilo. Porque a gente lembra que toda a congregação se reuniu, né? Os 12 espias voltaram da terra da promessa ali, né? Da terra prometida, para passar o relatório de como era a terra. Eles subiram ali, começaram a falar para o povo, para Moisés, na verdade, né? O povo ouvindo ali, e o povo se desanimou, né? Com os 10 que falaram com eles. E os outros 2 lá tentando incentivar. Mas a gente vai ver que esse povo, na verdade o problema é que esse povo já estava desanimado, né? Se esse povo mandou ir espias lá, é porque eles já não estavam crendo, né? Então o coração deles já estava meio falho, né? Então agora vai cair de vez a fé deles. Então no versículo 1 começa, né? Livro de Números, capítulo 14. Diz assim no versículo 1, dentro desse contexto, a gente imagina essa situação. O arraial inteiro reunido, ali, congregado, os 12 espias lá em cima falando com Moisés, né? E 2 espias estão falando que a terra é boa, que é muito legal e que eles vão conseguir entrar. E 10 espias falando que não. Então agora a gente imagina esse contexto. E a gente vai ver o que a população vai fazer. Então no versículo 1 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Então o povo inteiro, que estava ali a congregação, né? Todo o povo de Israel. A gente vai ver que a tribo de Levi não fazia parte disso. Eu vou explicar mais pra frente, a gente vai ler aqui, que eles não faziam parte disso, tanto que a gente vai ver que os levitas que estavam nesse tempo vão entrar na terra, né? Eles não vão morrer no deserto, a gente vai entender isso. Mas o povo de Israel, né? Porque os levitas eram separados, eles não eram contados como o povo de Israel, eram separados. Então tá dizendo aqui que todo o povo de Israel se desanimou. Todo o povo de Israel começou a gritar, gente, eles tinham uma promessa, era uma coisa boa, uma notícia boa, que eles iam entrar naquela terra linda, maravilhosa, e eles choraram. Então eles choraram e começaram a gritar em alta voz e choraram aquela noite toda. Então no versículo 2 e 3, eles cometem o maior pecado deles. E eles dizem, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Eles começaram a reclamar para Moisés e para Arão. Mas a gente lembra que desde o princípio, né, eles sempre foram assim, esse povo. Eles sempre reclamavam para Moisés e para Arão. Eles sempre reclamavam como se eles estivessem reclamando de Moisés e Arão. Mas Moisés já havia advertido esse povo sobre isso. A gente lembra, né? Lá em Êxodo, a gente lembra que isso aconteceu quando foi a cerca do maná, né? Então Moisés havia falado, gente, toma cuidado. Vocês estão reclamando de mim, mas não fui eu que trouxe vocês até aqui. Então, se vocês estão reclamando de estarem aqui, vocês não estão reclamando de mim, vocês estão reclamando de Deus. Foi Deus que trouxe vocês até aqui, não fui eu.
Então tomem cuidado, vocês estão reclamando usando o meu nome, só que não é meu nome, a reclamação não é sobre mim. Vocês estão mudando o nome, mas a verdade é que vocês estão reclamando sobre Deus. E é o que vai acontecer aqui. Esse povo vai se voltar contra Moisés e Arão. E vão querer reclamar de Moisés e Arão. Mas Moisés e Arão não tem nada a ver com a história. Não foi Moisés e Arão que levaram o povo até ali e prometeram aquela terra, aquele povo, né? Mas o povo, né, colocava a culpa sobre Moisés e Arão. Mas na verdade a reclamação deles era para Deus, não era para Moisés e Arão. Porque Moisés e Arão não tinham nada a ver com eles estarem ali. Quem era o responsável por aquele povo estar ali era Deus. Então eles estavam reclamando de Deus. E esse é o problema, a gente vai ver. Então eles começaram a dizer assim para Moisés e Arão. Eles estavam reclamando para Moisés e Arão. Eles achavam que não estavam reclamando para Deus, porque eles estavam falando para Moisés e Arão. Só que a reclamação que eles faziam para Moisés e Arão chegava a Deus, porque a reclamação não era para eles, era para Deus. E foi isso que aconteceu. Então eles chegaram para Moisés e Arão e falaram: ai, Moisés e Arão, quem dera, olha a estupidez desse povo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala pode se realizar, e é o que vai acontecer com esse povo. E Deus vai falar isso ainda: eu vou dar a vocês o que vocês tanto me pediram. Como vocês me pediram, eu tô dando. Exatamente o que vocês falaram. E é isso que Deus vai falar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. E é o que acontece com esse povo aqui. Esse povo vai chegar para Moisés e Arão e vai falar: quem dera, né? Com alegria ainda, como se fosse algo bom. Eu falo: quem dera a gente tivesse morrido lá no Egito. A gente nem tivesse sido liberto. Quem dera eu tivesse morrido como escravo mesmo. Para que Deus foi lá me libertar, né? Ou quem dera eu tivesse morrido nesse deserto aqui mesmo. Eu preferia isso a entrar na terra da promessa, né? A gente está no capítulo 14, Tadeu. Amém. No livro de Números. Então eles estão falando isso. Essa é a realidade deles, né? Eles estão falando: pra que Deus foi lá nos libertar? Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Era melhor a gente ter morrido aqui no deserto do que a gente ir para essa terra que Deus está prometendo pra gente e a gente morrer lá nessa terra à espada. Porque esse povo que está nessa terra é muito maior do que a gente. É um povo muito mais forte, é um povo que tem espada, né? É um povo de guerra. Eles vão matar a gente. Então era melhor ter morrido no deserto. Olha o poder da boca, gente. Olha o perigo da boca. Deus vai falar: era melhor você ter morrido no deserto? Então vocês vão morrer no deserto. É isso que Deus vai fazer, gente. Olha o problema desse povo. É um povo sem sabedoria. Falavam coisas sem sabedoria e o que eles falavam é o que vai ser. O que eles falaram é o que vai se realizar, né? Então no versículo 3, né, diz: e por que nos traz o Senhor a esta terra, né? Então era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Era melhor a gente ter morrido no deserto. Por que Deus quer pôr a gente nessa terra? Por quê? Eles estão rejeitando a promessa e ainda estão reclamando. Então como que queriam morrer ali no deserto, né? Aí eles falam: pra gente morrer a espada quando estiver chegando ali naquela terra, porque lá tem uma tribo muito grande, uma nação muito grande, eles vão matar a gente a espada, né? E eles querem, Deus trouxe a gente aqui pra quê, né? Que cuidado é esse de Deus que está querendo fazer com que a gente morra nessa terra que Ele prometeu e entregue as nossas mulheres e os nossos filhos para serem escravos desses povos? Para que Deus nos libertou lá dos egípcios se é para deixar minha mulher e meu filho ser escravo dessa outra nação? Olha o pensamento deles, gente. Era um pensamento assim que eles não entendiam, né? Quem era o Deus que estava com eles. E eles pensaram dessa forma. A gente vai ver que eles falavam até que Deus era ruim. Eles vão falar isso, que Deus está prometendo algo incrível para eles. Mas eles vão falar que Deus é ruim. Então eles falam assim: não teria sido melhor a gente voltar para o Egito? Gente, a gente vai ver que eles vão tentar voltar para o Egito. Olha o absurdo. Eles vão tentar levantar um líder ali para voltar rumo ao Egito, porque eles querem voltar a ser escravos. Olha a situação dessas pessoas, né? Eu vou ler agora no livro de Deuteronômio, fala sobre essa passagem também. Eu vou ler para reforçar o estudo de hoje. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26 ao 32. Porém, né, vocês não quiseram subir à terra que Deus prometeu a vocês, né? Moisés falando para esse povo. Aí Moisés diz: mas vocês foram rebeldes à ordem de Deus. Foi uma ordem que Deus deu. Deus falou o quê? Entrem na terra que eu prometi a vocês. Deus não perguntou o que eles queriam. Deus falou: vão, entrem. E o que eles falaram? Não vou entrar. Não vou entrar porque eu vou morrer. Eu vou voltar para o Egito. Eu prefiro morrer nesse deserto. Eles foram desobedientes. Então Moisés é muito claro, né? Moisés fala: vocês foram desobedientes. Deus mandou vocês entrar, mas vocês não quiseram.
vocês não obedeceram o que Deus falou. A gente lembra, né? Porque agora vai parecer pra gente que Deus não cumpre o que fala, né? Quando a gente lê assim, porque Deus havia prometido que esse povo ia entrar na terra, né? Então a gente fala, mas Deus então não cumpre o que fala, né? Como assim? Então Deus pode mudar de ideia e não cumprir? Não, não é isso que acontece aqui. A gente lembra, né, que Deus em Êxodo, quando Deus fala com esse povo, Deus coloca uma condição. Deus fala assim, olha, eu vou ser com vocês, eu vou colocar vocês nessa terra, desde que vocês me obedeçam. Então havia uma condição, Deus tinha colocado uma condição, não é assim, não vai entrar de graça. O custo para eles entrarem naquela terra era a obediência, e eles não obedeceram. Então aqui diz, né, vocês foram rebeldes a Deus, né, Moisés falando no livro de Deuteronômio, relembrando, né, vocês murmuraram na tenda de vocês, e vocês disseram, olha o que eles falaram na tenda deles, gente. Agora dá mais detalhes sobre isso, né, então Moisés fala, vocês falaram assim, que Deus tem ódio de vocês. Olha só, Deus havia prometido para esse povo, né? Isso é no capítulo 1, tá? Para quem quiser me acompanhar aqui na leitura, deixa eu voltar aqui e falar. É capítulo 1 de Deuteronômio, que eu tô lendo agora, versículos 26 ao 32. Dá um pouquinho mais de detalhes sobre o que está acontecendo aqui. É interessante para a gente apoiar o estudo de hoje, tá? Então, eles falaram na casa deles, eles estavam na casa deles, em vez de agradecer a Deus. Em vez de falar, graças a Deus, obrigada, Senhor, olha, o Senhor está me dando uma terra linda, né? Eles começaram a reclamar. E eles começaram a falar, ah, não, Deus me odeia. Deus me odeia para estar me dando isso. Deus só pode me odiar, né? Então, por isso, por ele me odiar tanto, foi que ele me tirou lá do Egito, né? Olha que povo ingrato, né? Ainda era uma ingratidão tremenda, né? Deus havia libertado esse povo de uma escravidão ali terrível, né? Porque era difícil o negócio ali, a gente viu. E eles agora estão reclamando. E eles falam, Deus nos tirou lá do Egito para agora nos entregar na mão dos amorreus e destruir a gente. Para que Deus fez isso? Deus odeia a gente, essa é a verdade, né? Então eles falam, para onde nós subiremos, né? Para onde é que a gente vai? Vou para terra nenhuma que Deus deu? Não, dá licença, Deus está querendo me matar. Não vou seguir Deus não, né? Então aqui eles disseram, nossos irmãos, né? Então aqui Moisés lembra, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, né? Ou seja, esses 10 espias. Moisés está falando sobre esses 10 espias. Esses 10 espias fizeram que o coração daquele povo não cresce mais. É muito difícil, né? Quando você não apoia seu coração e a sua fé diretamente em Deus, né? Porque realmente pode alguém vir e tentar desanimar aquilo que você tanto crê. E é o que acontece com esse povo, né? É como se hoje, por exemplo, você tem algo no seu coração, Deus falou que vai te dar uma coisa e é algo muito impossível, assim, é muito difícil disso acontecer, né? E várias vezes você tentou e não deu certo e tá difícil e alguém chega em você e fala, ah, é melhor você desistir, não vai dar certo isso não, olha só a condição. É a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Mas, se você tá, né, firme ali na tua promessa, se você sabe quem foi que te prometeu, conhece o poder daquele que te prometeu, você não vai duvidar, porque você conhece Deus, né? Mas esse povo não conhecia Deus direito, pelo jeito, né? Porque eles resolveram acreditar realmente no que esses 10 espias falaram. E eles desfaleceram. Então, eles não tiveram mais fé. Eles não creram que era possível. E aqui diz, vocês começaram a dizer assim, Moisés falando para aquele povo, né? Então vocês começaram a falar, maior e mais alto do que a gente é esse povo que está lá. Ou seja, por exemplo, você tem um sonho na tua vida hoje, né? E recebe um diagnóstico ruim, por exemplo, e Deus havia te dado uma promessa, né? É a mesma coisa que você olhar e falar, não, maior do que eu é esse diagnóstico, né? Foi o que eles fizeram, eles começaram a falar que maior do que eles era o problema, era o obstáculo. Não só maior do que eles, mas maior do que o Deus deles, né? Porque Deus havia prometido que ia colocar eles ali, né? Então eles estão falando que aquele problema lá é maior do que Deus. E isso não vai agradar a Deus. Então diz aqui, né? Vocês ficaram dizendo que aquelas cidades eram muito grandes e que tinha muitas muralhas e que as muralhas daquelas cidades iam até os céus ali e que era muito difícil vocês conseguirem entrar e tomar aquelas terras. Vocês falaram isso, diz Moisés, né? Então aqui diz, também vimos ali os filhos dos Anaquins, né? Vocês ficaram falando que ali tinham gigantes e que era impossível vencer daqueles gigantes, né? Mas só que Deus estava com vocês, vocês não se lembraram disso.
Então aqui diz, então Moisés fala, então eu disse para vocês, gente, não se espantem, gente, não tenham medo, vai dar certo, Moisés fala, né? Então aqui diz, o Senhor, o Deus de vocês, vai adiante de vocês, Ele que vai brigar por vocês, não tenham medo da luta, não tenham medo da guerra, Moisés falando para esse povo, né? Segundo tudo que Deus já fez, vocês esqueceram tudo que Deus já fez por nós, gente? Assim também vai ser agora. Vocês esqueceram o que Deus fez lá no Egito, né, Moisés falando? Vocês esqueceram o que Deus já fez no deserto por nós, né? Vocês esqueceram, né, que a gente vê Deus andando conosco por meio dessa nuvem, né, essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem. Vocês esqueceram? Vamos firmes, Deus vai brigar por nós, Deus está à nossa frente, é o nosso maior guerreiro. Deus é o nosso gigante, né? Eles têm gigantes lá, mas a gente tem o nosso também, é o nosso Deus. E Moisés tentando animar aquele povo, né? Então aqui diz... como também no deserto, o que Deus fez por nós, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho. Vocês não têm reparado que Deus tem tratado a gente com tanto zelo, como se cuida de um filho? Como que vocês podem agora falar que Deus odeia vocês, gente? Vocês se esqueceram de tudo que Deus já fez por vocês? Vocês se esqueceram que Deus tem um amor de pai, Deus trata a gente como se fosse nosso pai, e vocês estão falando que Ele odeia vocês, né? E Moisés falando assim com esse povo, né? Então aqui, por todo o caminho qual andastes, né, Deus carregou a gente no colo, Deus cuidou da gente, né, a gente vai ver mais pra frente que diz, né, que esses 40 anos de peregrinação no deserto, gente, não gastou a sandália dele, a roupa dele, sabe, Deus teve todo um cuidado com esse povo. E aqui diz, né, mas nem por isso, nem eu tendo dito tudo isso, Moisés diz, né, nem eu tendo dito tudo isso, vocês ainda assim não creram em Deus, né. Então agora a gente volta para o estudo de hoje, tá bom? Que aqui também é relacionado ao estudo de hoje, mas para a gente ter uma compreensão do que estava acontecendo ali com aquele povo. Então, né, esse povo começou a chorar, voltou para suas casas, começou a falar que Deus odeia eles, né? Não é possível, Deus me odeia para ter me tirado do Egito e tá me entregando na mão dos cananeus, dos amalequitas. Deus me odeia, né? Então eles começaram a reclamar e Moisés fala que tentou incentivar, trazer à memória as coisas boas que Deus já havia feito. Mesmo assim, esse povo não creu. Então, no versículo 4, eles têm uma grande ideia de criar um motim. Eles querem criar um motim e voltar para o Egito. Pedir para Faraó para eles voltarem a ser escravos. Olha a situação da pessoa. Então, no versículo 4 diz, né, do livro de Números, no capítulo 14. E vocês começaram, então, a falar um para os outros. Gente, vamos levantar um capitão entre nós, vamos levantar um líder, e esse líder vai guiar a gente de volta para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Olha a cabeça desse povo. Queria voltar para onde eles estavam sofrendo e eram escravos, né? Então, no versículo, tudo isso porque eles não estavam crendo. Gente, eles não estavam passando nenhuma dificuldade ainda. Não tinha começado a guerra, não tinha começado a batalha, não tinha começado nada. Foi o medo da guerra que ainda nem chegou. Eles estavam com medo do negócio que nem aconteceu. E eles queriam voltar, Jesus amado. Aí no versículo 5 diz, né, que diante disso Moisés e Arão ouviram, devem ter ouvido isso, né? Diz aqui claramente no versículo 5 que eles ouviram, que aquele povo queria levantar um líder entre eles e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão, nessa hora, caíram com o rosto em chão, diante do tabernáculo de Deus, né? Ali diz, perante a congregação dos filhos de Israel. Provavelmente estavam reunidos ali perto do tabernáculo, né? Então eles caíram ali de cabeça no chão, assim, diante de toda a congregação, falando essa bobagem, né? Então no versículo 6 diz que Josué e Caleb, então, começaram a tentar animar aquele povo, né? Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, que a gente lembra que são os dois que falaram a verdade, né? Começaram a rasgar as roupas dele em sinal de tristeza, né? Em sinal ali, né, de grande tristeza pelo que estavam fazendo com Deus. Eles estavam rejeitando a Deus, não, que Deus tinha dado um presente. Imagina, você recebe um presente tão lindo de alguém e você menospreza, você rejeita, fala que era melhor não ter recebido nada, né? Que horror. Aí no versículo 7, né, diz, e falaram então a toda a congregação. Quem, né? Os dois espias que estavam falando a verdade, Josué e Caleb. Então eles foram e começaram a falar para toda a congregação: gente, a terra é boa, gente, eu não estou mentindo. Porque a gente lembra que aqueles 10 espias começaram a mentir sobre a terra, né?
A gente lembra que para eles tentarem desanimar o povo, para o povo não querer ir atrás daquela terra, eles começaram a dizer que a terra não era tão boa assim, era mentira, né? Então agora Josué e Caleb falam, não, gente, não é mentira, é verdade, a terra é muito boa, gente. Não desistam, vocês não têm noção do que Deus está dando pra gente. E eles começaram a falar assim para tentar animar o povo, gente. Aí no versículo 8, eles falam, né? Gente, entendam, se Deus se agradar da gente, se Deus gostar da nossa atitude, se a gente voltar a crer em Deus, fizer tudo certinho e Deus se agradar da gente, Deus vai fazer a gente entrar naquelas terras, gente. Deus vai dar pra gente aquela terra. E é uma terra muito boa, terra que mana leite e mel, gente. Não desistam. Eles estavam querendo animar aquele povo, mas agora a gente vai ver que aquele povo queria apedrejar os dois. Era um povo doido, um povo rebelde. Os dois vieram no intuito ali de tentar animar a congregação para alcançarem a promessa, e o povo vai querer agora apedrejar ali Josué e Caleb por falarem a verdade e por tentarem animar aquele povo. Então diz no versículo 9, né? Gente, por favor, só não sejam rebeldes contra Deus, né? E não temam o povo que está lá naquela terra, né? Vão lá, vamos, a gente vai conseguir, né? E aqui Josué e Caleb falam, gente, entendam. Esse povo é como pão pra gente devorar, né? Vocês não entendem. Eles não são nada perto da gente. Eles estão lá pra gente devorar eles mesmos. Deus está mantendo esse povo lá pra realmente a gente devotar eles. É por isso que Deus manteve esse povo lá, né? Não desistam. Então, né, diz aqui, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, né? Então aqui Josué e Caleb falam, gente, vocês não estão entendendo, Deus não é com eles, Deus é com a gente. Então, se Deus é com a gente, eles não têm ninguém a favor deles, a gente já é vencedor, né? Aquela coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem é maior que Deus? Ninguém. E era isso que Josué e Caleb estavam tentando fazer, né? Falar aqui para esse povo. Mas, gente, era um povo difícil, muito complicado. Eu vou ler agora uma passagem do Novo Testamento que é relacionada a isso, tá? Diz assim, Hebreus, capítulo 3, versículo 10 ao 19. Eu vou ler rapidinho. Diz assim, por isso eu me indignei contra essa geração e disse, né? Aqui Deus falando que foi por isso, por causa da incredulidade. A gente vai ver que o problema desse povo, né? A incredulidade levou esse povo a não receber a promessa. Eles tinham uma promessa já liberada sobre eles, já tinha algo certo, era deles. Mas por não crerem, eles não receberam algo que já havia sido dado, por falta de fé. E é isso que Deus fala aqui em Hebreus, né? Que por falta de fé, eles não receberam. Se eles tivessem tido fé, ainda que eles tivessem sido desobedientes, eles poderiam se arrepender e Deus perdoá-los, né? Perdoar a rebeldia, a desobediência deles. Mas a fé não. A fé, como que Deus vai perdoar a falta de fé? Se você não tem fé. Entende? Esse é o problema deles, né? A desobediência, a rebeldia ainda eles podiam, como várias vezes a gente viu aqui, né? Moisés intercedeu por eles, né? Claro. E eles se arrependeram e Deus perdoou. Mas a falta de fé não. A falta de fé não tem o que fazer. A falta de fé é a perda da promessa mesmo, né? E é o que acontece aqui. E Deus diz isso. Em Hebreus 3, 10, 19 diz isso. Diz assim, por isso foi que eu me indignei contra essa geração e eu disse para eles, estes sempre erram no coração, eles sempre erram no coração, né? A gente lembra que muitas vezes Deus fala, né? No Novo Testamento a gente vê isso também, né? O problema daquele povo é que ainda que eles estivessem fisicamente no deserto, indo rumo à promessa, no coração deles ainda estava o Egito. Então, no coração deles ainda estava o desejo de voltar ao Egito. Ainda estava o desejo de sentir os prazeres de comer aquela carne que estava lá no Egito. E é esse o problema. No coração deles, o coração deles ainda desejava viver algumas coisas que eles viviam no tempo que eles eram escravos, né? E diz isso, o coração daquele povo era muito errante. E por isso eu me indignei com eles, Deus diz, né, em Hebreus. E diz aqui, eles também não conheceram os meus caminhos. Eles não andaram por onde eu falei que era para andar, eles não me obedeceram. Assim, então, na minha ira eu jurei que não entraria no meu descanso nenhum deles, daqueles que reclamaram, né? Onde que aqui era o descanso de Deus, né? O descanso de Deus aqui que Deus havia prometido para esse povo era a terra de Canaã, né? A terra da promessa era a terra do descanso. Esse povo até então não tinha uma terra para eles passaram a vida inteira peregrinando. E então eles encontrariam a tão famosa promessa de Deus, do descanso de Deus em Canaã.
quando eles tomassem aquela terra, a força era mediante violência realmente. Então eles tinham que tomar aquela terra ali e então eles encontrariam descanso, né? Mas eles perderam. Eles perderam o descanso, o repouso deles, porque eles não creram na promessa. Eles não creram naquilo que já havia sido liberado para eles, né? Então aqui em Hebreus fala sobre isso. Por quê? Porque a gente lembra que o Antigo Testamento é um apontamento claro a Cristo, né? Tudo que está no Antigo Testamento não está à toa, gente. Não está ali para ser ignorado, né? A palavra de Deus diz, tudo que está na Bíblia é útil, né? Então, tudo que está no Antigo Testamento era um apontamento a Cristo, inclusive esse repouso, né? Esse repouso, inclusive, essa promessa era uma promessa para o povo de Israel, né? A chegada ali até Canaã. Mas nós temos uma promessa hoje sobre nós, né? Que é a promessa da salvação em Cristo, né? O grande dia, quando Cristo voltar, nós teremos o nosso repouso, né? Fala que nós teremos um repouso eterno ali, né? Na Jerusalém Celestial. E esse é a nossa promessa. Porém, quem não crer nessa promessa vai perder o seu descanso. Não vai ter descanso. Porque lá no lago de fogo e inferno não tem descanso. A palavra de Deus diz isso. E é isso que em Hebreus está dizendo, né? Porque, para que Hebreus vai falar isso? O que tem a ver, né? Tem tudo a ver, né? Porque isso aponta claramente a Cristo. Então é isso que fala, olha, na minha ira, eu jurei que eles não entrariam no meu descanso. Então aqui fala, tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça entre vocês de haver um perverso coração de incredulidade como teve esse povo, e que acabe afastando vocês do Deus vivo. Pelo contrário, se animem uns aos outros, né? Durante o tempo em que se chama hoje, ou seja, não deixa para animar o seu irmão amanhã, anima hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Então anima ele hoje, faça ele voltar à fé dele hoje, porque pode ser que hoje seja o dia dele ir embora e aí, né? Não dá mais para ele ter a salvação. Então faça hoje, né? E aqui diz, para que nenhum de vocês tenha o coração endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, né? Então, se continuar crendo, a gente vai alcançar a promessa que foi dada. A promessa já foi dada, né? Vai ter um repouso. A gente tem uma promessa de um repouso eterno. Se a gente continuar crendo até o fim, a gente vai receber esse repouso. É isso que está falando aqui em Hebreus, né? Mas não endurece seu coração, porque se o seu coração endurecer como endureceu desse povo, você vai perder a sua promessa e você não vai entrar no repouso, é isso que diz. Aí aqui diz, enquanto se diz, hoje se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês, como foi com esse povo. Ora, quais o que esse povo, né, ouvindo a voz de Deus, ao invés de acreditarem na voz de Deus e obedecerem, se rebelaram contra Deus, né? E não foram, de fato, todos aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés, né? E contra quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, acabaram morrendo no deserto, morreram sem alcançar a promessa? Porque eles não creram, eles morreram no deserto, amargaram o deserto porque eles não creram. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Deus jurou que eles não entrariam no descanso e realmente não entraram. Então a palavra de Deus não muda, né? Igual assim hoje a gente vê, né? O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. As pessoas têm a mania de achar que Deus mudou, né? O Deus do Antigo Testamento era um Deus, o Deus do Antigo Testamento morreu, surgiu um Deus novo no Novo Testamento, que é um Deus de amor, né? E pronto. Não é assim. Aqui tá falando claramente, né? Esse povo, né, Deus jurou que esse povo não entraria no descanso por causa da desobediência. E ainda hoje é assim. Às vezes a gente acha que Deus mudou, né, e vai entrar no descanso de Deus quem não obedece a Deus, quem não está cumprindo a palavra de Deus. Não, Deus não mudou. A palavra de Deus continua e a ira dele vai se manifestar no grande dia, né? E vai entrar no descanso dele quem obedece a ele. Quem não obedece a ele não vai entrar no repouso. E é isso que diz, né? Então aqui diz claramente, né? Eles foram desobedientes. Vemos, pois, que eles não entraram na promessa por causa de falta de fé. Eles não tiveram fé, não acreditaram, né? Então, voltando agora para o livro de Números, capítulo 14, diz no versículo 10. Apesar disso, né, toda a congregação...
A gente lembra que Josué e Caleb aqui estavam falando para todo mundo, né? Gente, não temam, maior é o Deus que está conosco. Eles não têm Deus com eles, né? Deus se afastou deles. Eles, na verdade, estão lá para serem o nosso pão. É para a gente devorar eles que eles estão lá, né? Por isso que Deus deixou esse povo lá. Não é para a gente ter medo, mas é realmente para a gente matar eles. E Josué e Caleb falando isso para a congregação, no versículo 10 diz o quê? Que a congregação resolve apedrejar Josué e Caleb, né? Eles não gostaram do que Josué e Caleb estavam falando e queriam matar Josué e Caleb. Então diz no versículo 10, né? Apesar de Josué e Caleb estarem falando isso, tentando encorajar o povo ali, então o povo decide apedrejar Josué e Caleb. Mas antes que eles fizessem isso, a glória de Deus aparece. Aí chegou Deus, né? Aí o negócio ficou feio. Aí agora o negócio ficou sério. Então Deus apareceu. Aí Deus diz que Deus surge na tenda da congregação para todos os filhos de Israel. Então Deus surge antes que eles apedrejassem ali Josué e Caleb, né? Deus vem. Então no versículo 11 diz: então Deus diz para Moisés: até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando esse povo não vai crer em mim? Mesmo diante de tudo que eu já fiz, diante de tantos sinais que eu já dei, até quando esse povo vai ser incrédulo desse jeito? Gente, olha Deus. A gente lembra que Deus já havia falado isso no bezerro de ouro, né? Que Deus ia matar todo mundo e ia começar a promessa dele em Moisés, né? Deus vai falar isso de novo agora. Deus vai falar isso de novo. A impressão que dá, né? Às vezes a gente pensa, esse capítulo é sobre isso, exatamente sobre isso, né? A impressão que dá é que Deus perdoou muito, né? Deus perdoou muito, Deus foi relevando muito, eles pecaram, Deus perdoou, pecaram, Deus perdoou. Aí a impressão que dá é que eles acham que podem pecar sempre, que Deus vai sempre perdoar. Mas agora no capítulo 14 Deus mostra que não é bem assim. Deus mostra que não é sempre que vai ser perdoado. Vai chegar um dia em que não vai ter mais. Você vai procurar o perdão, mas não vai receber. Porque vai dizer aqui, né, que esse povo vai buscar o perdão de Deus, mas Deus não vai ouvir esse povo. Então vai chegar um tempo, às vezes a gente acha que pode ficar pecando, mas vai chegar um tempo que a gente vai buscar e não vai mais receber o perdão. E é isso que diz aqui, né? Então Deus já estava cansado. Então no versículo 12, né? Não cansado que Deus não se cansa, né? Mas Deus estava irado com a falta de fé daquele povo. Então no versículo 12, né, diz: ah, Moisés, chega. Eu vou matar todo esse povo aí, vou mandar uma praga aí, matar todo mundo, né? Vou ferir todo mundo, vou deserdar todo mundo, ninguém vai mais herdar nada aqui, né? Tá todo mundo reclamando do presente que eu vou dar, então não vou dar mais nada pra ninguém. E eu vou começar de novo de você. A sua descendência agora é que vai herdar. Não quero mais dar para esse povo aí não a minha promessa, né? Deus fala assim para Moisés. Aí no versículo 13, né, a gente vê mais uma vez, né? A primeira vez Moisés fez a mesma coisa, agora de novo, né? Moisés podia falar, né? Ah, tá bom, Deus, mata todo mundo, começa de mim mesmo, né? Moisés podia ser egoísta, né? E falar, ah, não, verdade, Deus, mata lá, vai. Eu fico aqui contigo olhando, né? Começa de mim, né? A minha descendência, né? O meu nome é que vai ser, né? Uau, vai ser do meu nome que vai ficar. Mas não, Moisés vai interceder mais uma vez por esse povo, gente. Moisés vai interceder e vai falar, não, Deus, não mata esse povo. Não começa de mim de novo. Salva o teu povo, né? A gente vai ver que extraordinário como é que Moisés vai interceder. A gente já falou sobre isso, né? A gente já aprendeu sobre intercessão com Abraão. E a gente já aprendeu sobre intercessão com Moisés também lá no bezerro de ouro, né? E agora Moisés dá mais uma lição pra gente sobre intercessão, né? A gente lembra que a intercessão, né? É verdade, se ele fosse igual ao Jonas, meu Deus. Aí no versículo 13, né, 13 e 14, Moisés, né, ele nos dá uma lição de como é a intercessão. A intercessão, ela não é subjetiva. Você não intercede a Deus por subjetividade, né? Ah, é porque eu mereço. Ah, é porque Ele é bom, né? Não é assim que você ora a Deus. Mas você intercede a Deus por meio do caráter dele, por meio da palavra dele. Você ora a Deus intercedendo por alguém, não pelo que a pessoa é, não pelo que você é, não pelo que vocês mereçam, mas por quem Deus é. Você, numa intercessão, você recorre ao caráter de Deus. Você tem que recorrer à palavra de Deus, né? Porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel ao caráter dele, né? O caráter de Deus é imutável. Então, Moisés ensina isso pra gente. Já ensinou antes, né? Abraão já ensinou isso quando intercedeu lá por Ló, né?
E agora, mais uma vez, ele ensina isso pra gente. Moisés é extraordinário. Então, Moisés fala no versículo 13, né? Ele podia falar, Deus, mata todo mundo, começa de mim de novo. Nossa, imagina, meu nome vai ecoar aí durante séculos e séculos, né? Mas ele fala, não. Ele fala, Senhor. Ele vai começar a intercessão dele agora, Moisés. Ele fala, Deus, os egípcios, eles não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também eles disseram aos moradores dessa terra. Então Moisés começa a intercessão dele. Por quê? Pelo caráter de Deus, pela palavra de Deus, pela glória de Deus, pela honra de Deus. Ele está falando sobre Deus. Ele vai interceder não falando sobre o povo, porque o povo não merece. É essa a questão. A intercessão, né? Aquele que você está intercedendo por ele, ele não merece. Então é isso, esse povo não merecia viver realmente. Diante do que esse povo faz com Deus, eles não mereciam viver. Então Moisés não apela a isso. Moisés apela a quem? A Deus, ao caráter de Deus, à honra de Deus, à glória de Deus, à palavra de Deus. Então Moisés apela a quem é o próprio Deus, né? Então Moisés começa, Senhor, Deus, não faça isso, não mate teu povo. Os egípcios, eles não têm só ouvido, né? Aqueles, porque a gente lembra que alguns morreram ali, alguns não, os que foram seguindo Moisés ali e Israel morreram ali no meio do mar, né? Então, aquele evento, né, se chegou ali ao Egito, né? E aqui Moisés fala, Senhor, não só o Egito tem visto o seu poder, tem sabido sobre o seu poder, não é só o Egito, Deus, mas o Egito tem espalhado às outras nações o teu poder. Eles têm falado quão poderoso o Senhor é, Deus. Então ele continua, eles ouviram que o Senhor, Deus, está no meio desse povo e que face a face, ó Senhor, o Senhor aparece para eles. Eles têm ouvido que o Senhor vem e fala com a gente. Eles têm ouvido isso, Deus. Todas as nações ouvem isso. Que o Senhor vem aqui fala comigo, ouça a tua voz claramente. Não é igual os povos pagãos que pegam lá uma estátua, né? E falam e não ouve nada. Eles têm ouvido que a gente chega e ouve a sua voz claramente. Eles têm ouvido isso, Deus. E aqui diz, não só isso, Deus, como eles também sabem que o Senhor claramente está conosco. Nós somos um povo seu por causa da nuvem sua que está conosco, do teu fogo que nos guia, Deus. Então eles sabem, todos os povos, né, reconhecem que o Senhor é conosco, né? Então aqui, né, ele começa a apelar a Deus, né? Porque se Deus destruir esse povo, né, é claramente para todas as nações que esse povo é um povo de Deus, né? É claro, é isso que Moisés está falando. Deus, todas as nações já identificaram esse povo como seu povo. Então, pensa bem, se o Senhor destruir todo esse povo, o que as nações vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor é fraco. Vão falar que, na verdade, o Senhor destruiu todo esse povo porque o Senhor não podia colocar esse povo dentro da terra que o Senhor prometeu. Então o Senhor prometeu e não consegue cumprir. Os povos vão falar isso, Senhor. Eu sei que a gente não merece, Deus, mas olha o que as outras nações vão pensar a respeito do Senhor, né? Olha a intercessão de Moisés, né? Lembra muito, né? A intercessão de Moisés lembra muito, né? O que a gente lê no livro de Tiago, né? O livro de Tiago fala pra gente, né? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E, inclusive lá diz, né? Pode tanto ao ponto, né, de conseguir fazer ser perdoado o pecado do outro. Uma intercessão tem esse poder, né? Quando você intercede por alguém, você tem a oração de um justo, né? Tem um poder, né? Tem um poder maravilhoso, pode muito seus efeitos ao ponto de curar. E não só isso, mas ao ponto, né, de fazer com que o pecado do outro seja perdoado, né? Então lembra isso, né? Porque é essa a intenção aqui de Moisés, né? Que eles sejam perdoados. E Moisés agora vai falar algo extraordinário, a gente vai ver, vai apelar para algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Aí no versículo 15, Moisés continua, né? Deus, se o Senhor matar esse povo, como se mata um só homem, matar todo mundo de uma vez, vamos saber que foi o Senhor que matou. Vai todo mundo entender que foi o Senhor que matou. Aí o que vai acontecer? Todo mundo que ouvir vão falar, foi o Deus deles que matou, porque matou todo mundo de uma vez, é impossível, então foi o Deus deles que matou. Então o que acontece? No versículo 16 o povo ia falar, Deus, o Deus deles, viu que não podia contra aquele povo que estava naquelas terras que ele havia prometido e resolveu matar aquele povo, porque não podia cumprir o que havia prometido, né? Então é isso que Moisés fala para Deus. Aí no versículo 17, agora começa a intercessão linda de Moisés. Então Moisés fala assim,
Então, Deus, eu te rogo, eu te imploro, que a sua força se engrandeça. Gente, extraordinário. Agora Moisés vai apelar para Deus no sentido de Deus, que o Senhor, meu Deus, estique a sua bondade, que o Senhor estique a sua misericórdia, Deus. Que o Senhor, meu Deus, estique a sua força em tentar aturar esse povo. Que o Senhor faça um pouquinho mais de esforço. É isso que Moisés vai falar, gente. É extraordinário. É extraordinário a intercessão de Moisés. Então, Moisés fala, né? Agora, Senhor, por isso eu te peço, eu imploro, né? Que o Senhor engrandeça mais a sua força para demonstrar a todos os povos o teu poder. Não mata esse povo, não, né? E se torne mais forte ainda, meu Deus, como? Aumentando o seu nível de perdão, Deus. Se torna ainda mais forte, Deus, aumentando o seu nível de misericórdia. Se torna mais forte, Deus, aumentando, né, a sua longanimidade. É isso que Moisés vai falar. Porque Deus deixou bem claro que já tinha chegado no limite, né, com aquele povo. E Moisés fala então o quê? Senhor, estica mais um pouquinho esse limite. Aumenta a tua força, esticando mais um pouquinho esse limite, dá um pouquinho mais de espaço, deixa o povo viver mais um pouco, né? Aí ele fala no versículo 18 isso. Então Moisés vem. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Gente, tudo que Moisés vai falar no versículo 18, na verdade, foi o que o próprio Deus falou sobre si. No capítulo 20 do livro de Êxodo, quando Deus fala os mandamentos, né? Deus fala de si mesmo dessa forma, como Moisés vai falar aqui. E quando acontece aquele evento do bezerro de ouro, né, e Moisés vai pedir para Deus, para que Deus perdoe aquele povo, Deus fala de si também assim. O próprio Deus está falando de si assim, desse jeito, né? Então, o que Moisés vai fazer agora, sabiamente? Moisés inteligente, muito sábio. Moisés vai interceder pelo caráter de Deus. Ó Deus, não sou eu que estou falando, o Senhor que falou que o Senhor é misericordioso. O Senhor é que falou que o Senhor perdoa a iniquidade. O Senhor é que falou que o Senhor perdoa a transgressão. Então, Senhor, por favor, lembre-se disso. O Senhor perdoa, lembra? É isso que Moisés vai fazer agora. Extraordinário. Ele vai usar a própria palavra de Deus para convencer a Deus, né? De que Deus é aquilo. Então, Senhor, lembra. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus misericordioso, né? Então, agora, Moisés diz isso. O Senhor é longânimo, né? Ou seja, tem um ânimo longo, né? Então, quando a pessoa tem um longo ânimo, a pessoa não desanima rápido. É isso que Moisés está falando. Senhor, lembre, o Senhor tem um ânimo muito longo. Como que agora o Senhor está desanimado com esse povo? Não se desanima, não. Estica mais um pouquinho o seu ânimo aí. Tem um pouquinho mais de ânimo com esse povo, né? Confia mais um pouquinho, né? E aqui fala, e o Senhor é grande em misericórdia, né, Deus? O Senhor falou isso, que o Senhor é grande em misericórdia. Quando a gente estudou sobre Jó, eu falei qual é a diferença entre misericórdia e graça, né? A gente lembra. Vou falar de novo. Misericórdia é aquilo que a gente merece, mas Deus não dá. Então a gente merece uma coisa muito ruim, a gente merece ser punido, mas Deus não dá. Ou seja, Deus perdoa e não dá aquilo que a gente merecia ter. E a graça, o que é a graça? A graça é aquilo que a gente não merece, mas Deus dá. A gente recebe algo muito bom que a gente não merecia, mas Deus deu. E aqui, o que Moisés está falando? Moisés está falando sobre isso, sobre a misericórdia. Ou seja, sobre Deus não dar a alguém aquilo que aquela pessoa merece, segundo a iniquidade dela. Então, Moisés está falando de perdão. Moisés está falando para Deus perdoar esse povo. Moisés está falando, Senhor, o Senhor é muito grande em misericórdia, o Senhor lembra? O Senhor é muito grande em não dar a alguém aquilo que aquela pessoa merece. O Senhor é muito grande em perdoar. Então, perdoa esse povo. Aí ele continua, né? O Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, né? E Deus havia falado tudo isso sobre ele mesmo, né? Não é Moisés que está falando. Moisés só repete o que Deus já havia falado sobre si, né? Então, Moisés fala, Senhor, o Senhor me disse que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, né? O Senhor é um Deus que perdoa a transgressão, né? A gente lembra que a iniquidade é o quê? Iniquidade é a maldade. Iniquidade é a perversidade, né? Iniquidade é a ruindade. Você é ruim, faz uma ruindade, e é isso que está falando. Deus é um Deus tão grande ao ponto dele perdoar uma ruindade muito grande, né? Claro que desde que a pessoa se arrependa. Mas ele é muito bom ao ponto de perdoar uma maldade muito grande. É isso que Moisés está falando.
Então aqui ele continua. E a transgressão, né? O que é transgressão? Transgressão é a rebelião. Você ter que fazer uma coisa e você se rebela contra aquilo e faz o contrário. E aqui diz, né? Deus falou, eu sou bom em perdoar a transgressão. Ou seja, eu sou um Deus que perdoa a rebelião. A pessoa pode se rebelar contra mim, mas quando a pessoa se arrepende, eu perdoo a rebelião que ela fez. E Moisés está trazendo isso à lembrança, né? Para falar, Deus, o Senhor falou que o Senhor é assim, lembra? Então aqui ele continua, Moisés. Aí Moisés fala, ainda que o Senhor não inocente quem é culpado. Eu sei que o Senhor perdoa, mas o Senhor não vai tornar inocente quem não é inocente. Eu sei. Eu sei que o Senhor vai fazer as pessoas colherem as consequências daquilo que elas fizeram. E eu não estou pedindo para o Senhor deixar de dar as consequências. Então que o Senhor mande as consequências, porque a gente merece. É isso que Moisés está dizendo, né? A gente merece receber as consequências que o Senhor tiver para a gente. Mas perdoa o nosso pecado. É isso que Moisés está falando. Perdoa o nosso pecado. Mas que a gente passe pelas consequências, porque a gente sabe que o Senhor não inocenta o pecado, né? O perdão não é inocentar, né? O perdão é diferente. Então aqui Moisés fala isso, o Senhor perdoa, ainda que não inocenta quem é culpado, né? Inocentar seria, por exemplo, uma pessoa que é inocentada, ela não sofre nada, né? Você foi inocentado, né? Você estava sofrendo um processo, né? E ia ser um julgamento ali e você foi declarado inocente. Quando você foi declarado inocente, você não vai sofrer nada, porque você é inocente. Então você não vai sofrer nenhuma pena, você não vai ter que passar por nada, você é inocente. É isso que Moisés está falando aqui. Deus perdoa o que aquela pessoa fez. Ou seja, ela não vai receber uma sentença, né? Aquela pessoa não vai receber uma sentença, uma condenação ali, né? Mas ela vai experimentar as consequências do que ela fez, né? Porque Deus não vai tê-la como inocente, porque ela foi culpada de ter feito aquilo. Então vão ter consequências, é isso que Moisés está falando. Então deixa a gente experimentar as consequências do nosso erro de agora, desse povo não ter crido no Senhor. Mas perdoa o pecado, né? E aqui ainda Moisés diz mais, né? O Senhor é um Deus, né? Que não inocenta o culpado e que visita, né? A maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então Deus havia falado isso para Moisés, não foi Moisés que falou, que tirou da mente dele e falou que Deus é assim, né? Não, Deus veio a Moisés e se apresentou dessa forma há tempos atrás, né? Então agora Moisés usa o que Deus havia falado sobre si, né? Deus que chegou falando, eu sou bom. É que nem alguém que chega, eu sou muito bondoso, né? Então você vai falar, você não disse que você era bom? Então agora mostra sua bondade, né? Então é isso. Então agora Moisés vai usar o que Deus havia falado sobre si mesmo, né? E aqui Moisés fala, ainda que o Senhor não inocente, né? E que ainda que até os nossos filhos tenham que amargar as nossas erradas decisões, mas que o Senhor nos perdoe, né? É nesse sentido. Então no versículo 19, a gente vai ver que isso vai acontecer. Os filhos vão ter que amargar isso, esses 40 anos. Nesses 40 anos a gente vai entender que é isso. O fato de Deus visitar a iniquidade do pai nos filhos, né, até a terceira, quarta geração. Então, Deus vai fazer isso, que os filhos desse povo, né, sofram a responsabilidade do que os pais deles fizeram durante esses 40 anos no deserto. É isso que Deus vai dizer. Então, aqui no versículo 19, né, Moisés fala, Deus, perdoa. Moisés fala tudo isso para Deus, aí Moisés então fala, Deus, perdoa a maldade desse povo, né? Segundo a tua grandeza de misericórdia, não porque esse povo merece, mas perdoa não segundo o que eles mereçam, mas perdoa segundo a tua grande misericórdia, a tua grande capacidade de perdoar. Não porque eles merecem, mas porque o Senhor é grande em perdoar, né? Nesse sentido que ele fala. Então aqui, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Senhor, como o Senhor já tem feito tantas vezes e perdoado tantos erros desse povo, perdoado tantas coisas, perdoa mais uma vez, Senhor. Então Deus, no versículo 20, responde à intercessão de Moisés, né? Então Deus fala, segundo a tua palavra, eu perdoei. Então, ele convenceu a Deus. Gente, Deus tá virado, ia matar todo mundo ali, né? Então Deus perdoou. Ó o poder da intercessão, né? É aquilo, né? É o que o livro de Tiago fala, né? A oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que o pecado do outro seja perdoado. É o que está acontecendo aqui. Deus perdoou o pecado desse povo, mas eles vão amargar as consequências. Mas foi perdoado. É isso que está dizendo aqui.
Então no versículo 21 fala, porém, aí Deus vem com a consequência, porque tem uma consequência, não é assim, Deus não é bobo, né? Às vezes você acha que Deus é bobo, né? A misericórdia, a grandeza, não a misericórdia de Deus sim é para sempre, mas às vezes a pessoa acha que a graça é para sempre, né? A graça é eterna, né? E é o que acontece aqui, a pessoa achava que a promessa era eterna, você podia pisar na bola quantas vezes você quisesse, que ia estar sempre ali, né? E Deus vai falar, não, eu não sou bobo. Eu perdoo, mas eu não sou bobo, né? Então é o que vai acontecer aqui. Então diz no versículo 21, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, né? Tão certo como eu tô aqui falando com você, e eu tô vivo, né? Eu não sou um Deus morto, eu sou um Deus vivo. E tão certo como essa terra inteira é mandada por mim, é cheia da minha glória, né? Eu vou onde eu quiser e eu mando no que eu quiser nessa terra, né? Que Deus está falando claramente que Deus tem o poder até sobre aquela terra, que eles falaram que era impossível deles entrarem, né? Então Deus está falando, tão certo como eu mando nessa terra inteira. Nenhum desses homens, né? Que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, né? Então aqui fala 10 vezes, mas não 10 vezes no sentido da gente procurar ali 10 pecados que eles tenham cometido, né? Mas 10 vezes no sentido de Deus estar falando que chegou no limite. Chegou no limite, né? Aquela coisa, né? Deus vai tolerando até que haja um limite. Quando chegou no limite, para Deus, chegou num limite aqui que esse povo não merece mais receber aquela promessa. Não merece. Deus perdoou, mas eles não vão receber. É isso que fala, né? Então chegou num limite tão grande que Deus perdoou por causa da intercessão de Moisés, mas esse povo não merece mais receber a promessa. Então Deus diz isso. E tão certo como eu vivo, tão certo como eu sou o dono dessa terra inteira, eu digo que todo aquele que me viu fazendo grandes coisas desde o Egito até agora, né? E não estão me obedecendo, esses que estão reclamando, né? Nenhum deles vai ver a terra que eu jurei dar aos pais de vocês. Nenhum deles, nenhum desses que me desprezaram vai ver. E Deus diz isso, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho como é que esse povo vai reagir a isso, né? Agora vai vir aquele baque, né? Perderam a promessa. Então no versículo 24 diz, né? Deus fala, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito diferente, né? Aqui não é espírito, gente, de espírito demônio, não é espírito de nada assim. É espírito no sentido de ânimo, entende? Então, como nele houve um ânimo diferente, ele creu. Então, e ele perseverou em seguir-me, eu farei com que ele entre na terra que ele foi lá espiar. E aquela terra eu vou dar para a descendência dele. A gente lembra que eles foram para onde? A gente lembra que eles foram até os limites de Hebron ali, né? E realmente, gente, a gente vai ver mais pra frente em Josué que Hebron vai ficar para Caleb, né? Então, Hebron fica para Caleb, Deus cumpre realmente o que havia falado, e Caleb toma Hebron por herança. Nossa, tô sentindo um cheiro de queimado aqui? Acho que é impressão minha. Então, Caleb toma Hebron por herança, né? Então, onde a gente vai ver isso mais pra frente? No livro de Josué, no capítulo 14, tá? Então, diz realmente que ele vai tomar posse ali de Hebron. Aí, no versículo 25 diz, né? Agora Deus vai alertar eles. Por quê? Deus já não vai dar mais. É uma coisa certa, Deus não vai mudar de ideia. Deus está falando, olha, eu juro por mim, é isso que Deus está dizendo. Deus não vai mudar de ideia, mas nem a pau, ele está jurando por ele mesmo, né? Então Deus já falou, esse povo que reclamou, que viu as maravilhas que eu fiz desde lá do Egito e reclamou, eles não vão chegar na terra da promessa. Eu prometo, eu juro por mim mesmo, pelo meu nome, né? Então ele não ia mudar de ideia. Então o que acontece? A gente lembra que eles estavam em Cades Barneia, né? Então eles subiram o Monte Sinai, né? A gente lembra que teve o evento lá da carne, né? Que o povo quis comer carne ali, se rebelou, alguns morreram, os que desejaram a carne morreram, né? Deu o túmulo lá dos cobiçosos. Subiu mais um pouquinho, foi o fato da Miriam ali, né? Que ficou leprosa. Subiu mais um pouquinho, dali eles foram para Cades Barneia. De Cades Barneia, então ele enviou os 12 espias, né? Pelo deserto de Zin ali, foi até Hebron ali. E agora eles voltaram para Cades Barneia, né? Então eles estão todos ali em Cades Barneia. O que Deus está avisando aqui no versículo 25? O que acontece? Os 12 espias foram lá ver a terra. E parece agora, né? Os amalequitas e os cananeus não viviam nesse lugar onde vai falar que eles estão agora. Aqui Deus fala que eles estão agora no vale, e eles não moram no vale. Quando eles foram lá espiar as terras, né, eles não moravam, o relatório mostrou que eles não moravam no vale.
mas agora eles estão no vale. Por que eles estão no vale? Porque eles viram lá 12 espias, lá espiando a terra, vendo as coisas. Então o que eles fizeram? Os cananeus e os amalequitas foram para o vale para se preparar para uma guerra, para impedir que Israel viesse e tomasse posse. Então eles se acamparam ali no vale no sentido de impedir que Israel entrasse. É nesse sentido. Então eles estavam querendo guerra. O que Deus fala aqui então? Fala, gente, então faz o seguinte, eu não vou dar mais a terra da promessa agora para vocês. Então volta. Volta em sentido ao Mar Vermelho. Que tristeza, né? Já estavam tão perto ali da terra da promessa e vão ter que voltar agora. Então Deus no versículo 25 diz isso, olha... Agora, os amalequitas e os cananeus, eles estão lá no vale. Eles não estavam no vale, eles moravam em outro lugar. Mas como eles viram 12 espiões ali investigando a terra, eles foram se preparar para ir lá no vale para se protegerem de uma possível invasão. Então eles foram para o vale e Deus avisa isso. Deus fala, olha, eles estão lá no vale agora, se preparando para uma invasão. Então vocês vão agora voltar. Volta onde vocês vieram, vai voltando. Sentido de onde vocês vieram. Sentido Mar Vermelho, vai voltando. Que tristeza, né? Eles estavam ali já na promessa e eles iam ter que voltar. Então, no versículo 26, né? O Senhor a Moisés, e aqui vai continuar então uma fala, né? Parece que corta, né? É um costume de Moisés, a gente lembra. Moisés faz isso, né? Moisés às vezes fala uma conversa, ele corta aquela conversa e mete outra conversa no lugar que, né, não tem muito conexão, né? Mas é um estilo do Moisés, a gente lembra. Então agora ele vai falar sobre algo que ele tinha esquecido, que Deus tinha falado também, né? Então ele deu essa informação de que o povo ali, os amalequitas e os cananeus já estavam ali se reunindo para uma guerra, para se defender de uma possível invasão dos israelitas, né? Então eles já estavam acampados no vale. Então Deus fala o quê? Olha, os cananeus e os amalequitas já estão no vale, então recua, vai voltando, né? Então no versículo 26, Moisés agora fala sobre algo que ele tinha esquecido, ele volta para a conversa, para falar sobre a rebelião. Então no versículo 27 diz, Deus fala para Moisés, até quando eu vou sofrer com essa má congregação que fica murmurando contra mim? Até quando esse povo vai ficar se reunindo para ficar reclamando de mim, né? Eu tenho ouvido as murmurações que eles ficam fazendo. Eu tenho ouvido o que eles ficam falando de mim, né? Deus fala isso para Moisés. Então Deus fala, diga para eles que por minha vida, que como falaste aos meus ouvidos, assim eu vou fazer. Gente, que triste. A gente lembra que lá no início do capítulo, no versículo 2, eles falaram assim, esse povo, né? Falou, ai, quem me dera ter morrido no Egito ou ter morrido no deserto. Quem me dera. O que Deus está falando agora no versículo 28? Deus está falando, olha, pela minha vida, eu digo, eu juro, que eu vou fazer conforme o que eles falaram. Eles falaram que eles queriam morrer no deserto, então eles vão morrer no deserto. É isso que Deus está falando. É que triste, né, a situação. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, né? Quem pede mal, né, a Bíblia diz isso, recebe mal porque pede mal, recebe errado porque pede errado, não sabe pedir, recebe coisa ruim. Então tem que ter muito cuidado, né? A nossa fala, a nossa boca, né? Da nossa boca saem orações, saem pedidos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, que a gente está pedindo aquilo para nossa vida, né? A gente vê muito isso, né? Em tudo, em todos os aspectos, né? A gente viu isso também com relação a Jacó, né? Em Gênesis a gente viu bastante com relação a filhos, né? A gente tem muito poder na nossa boca, né? A gente não tem consciência disso. Então tem que ter cuidado, né? Igual pai, mãe tem poder de dar bênção sobre o filho ou de amaldiçoar, né? Igual às vezes você vê um pai fala pro filho, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai dar em nada. Gente, isso é muito forte e é muito sério, é muito grave, né? A gente tem que ter muito cuidado realmente. E é o que acontece com esse povo. Esse povo falou, quem me dera, né? Antes eu morresse nesse deserto do que eu entrasse nessa terra. Olha só o que eles falaram. E Deus vai cumprir. E Deus está falando isso. Olha, eu vou dar o que vocês pediram. Vocês falaram que vocês preferiam morrer nesse deserto do que entrar na terra da promessa? Então vocês vão morrer nesse deserto. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 29, Deus continua. Nesse deserto, o cadáver de vocês vai cair. Como também todos os que de vocês foram contados segundo o censo. Gente, a gente lembra em Números capítulo 1, teve um censo, né? São dois censos diferentes, a gente lembra, né? Um censo é de todo Israel,
que são as 12 tribos. E um outro censo à parte são dos levitas, né? A gente lembra que levitas são um censo separado. Aqui Deus está falando do censo dos israelitas, porque não foi nenhum espia levita, né? Então é o censo dos israelitas. Qual censo? Aquele do capítulo 1, que a gente lembra que era 603.550, né, homens contados, né, de 20 anos para cima, em idade de guerra, né, bons para guerrear, né. Então todos esses vão morrer. É isso que Deus está falando. Todos aqueles que foram contados lá no livro de Números, capítulo 1, que deu o total de 603.500, né, homens em idade de guerra, fôlego de guerra ali, eles vão morrer. Eles não vão entrar na terra da promessa. É isso que Deus está dizendo. Então aqui, né, diz que todos eles, né, murmuraram contra Deus também, esses homens. Então no versículo 30, Deus diz que tem uma exceção, 2 exceções na verdade, né, que vão entrar na terra e que foram contados, estavam lá naquele censo, né, que quem são, né, Josué e Caleb, né, porque eles não são levitas. A gente lembra que aqui é o censo, que é o censo de Israel, não é o censo de levitas, né, então não tem nada a ver com os levitas. O censo dos levitas é outro. Tanto que a gente vai ver que tem levitas, os levitas vão entrar lá, que foram contados no capítulo 2, 3, que foram contados vão entrar na terra, porque eles não estavam no meio disso, né? Deus fala do censo dos israelitas. Então aqui Deus diz que tem uma exceção que foi contada nesse censo, que vai entrar, 2 exceções que vão entrar, que é Josué e Caleb. Então Deus diz isso: não entrareis na terra a respeito do qual jurei para que vos faria habitar nela, salvo quem vai entrar? Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses vão entrar na terra. Aí no versículo 31, mas os filhos de vocês, nossa gente, que vocês ficam dizendo que eu quero pôr por presa, eles sim eu vou fazer entrar na terra. O que acontece? Eles ficavam falando que Deus tinha ódio deles, que Deus era cruel com eles e que Deus não estava cuidando dos filhos deles, que Deus queria matar eles para fazer com que os filhos deles fossem órfãos, abandonados e fossem vendidos. E Deus está dizendo aqui, vai dizer o que agora? Deus vai dizer assim: olha, os filhos de vocês, que vocês ficam falando tanto que eu não tenho cuidado, que eu quero prejudicar, que eu quero fazer mal, saibam que eles sim vão entrar na terra da promessa. Mas até que eles entrem na terra da promessa, eles vão amargar 40 anos no deserto com vocês. E vai ser por culpa de vocês, não vai ser culpa minha não. Vocês ficam falando que eu vou fazer mal pro filho de vocês, mas na verdade eu quero que vocês saibam que esses 40 anos que o filho de vocês vai passar no deserto é por culpa de vocês. É isso que Deus está dizendo, né? Vocês ficam falando que eu tô fazendo mal pro filho de vocês, mas na verdade vocês estão fazendo mal pros filhos de vocês. Seus filhos vão ter que ficar no deserto 40 anos por culpa de vocês. É isso que Deus vai dizer, né? Porque eles faziam questão de falar que Deus era ruim com os filhos deles, né? E Deus está dizendo: não, eu não sou ruim com o filho de vocês. Se os filhos de vocês estão recebendo algo de ruim, é por culpa de vocês, né? É isso que Deus vai dizer. Então Deus diz aqui, ó, mas os filhos de vocês, que vocês ficam dizendo que eu quero pôr por presa para as outras nações, né? Eles saibam que eu vou fazer entrar na terra que vocês rejeitaram, na terra que vocês desprezaram. Versículo 32. Porém, quanto a vocês, o cadáver de vocês vai ficar nesse deserto. Vocês vão morrer nesse deserto conforme vocês pediram, né? Então, no versículo 33, Deus fala: os filhos de vocês vão ser pastores nesse deserto. E eles vão viver 40 anos nesse deserto. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Ou seja, Deus está falando aqui, olha, os filhos de vocês vão ter que amargar 40... Gente, não era fácil viver no deserto. Não era fácil. E esse povo queria sair logo do deserto, né? Não era fácil, imagina uma vida no deserto. Então Deus está falando aqui, olha, saibam que quem tornou a vida dos filhos de vocês difícil não fui eu, foram vocês. E os filhos de vocês agora vão amargar a infidelidade de vocês. Porque vocês não creram em mim. Os filhos de vocês vão sofrer, tendo que ficar 40 anos no deserto com vocês, por causa de um erro seu. Então vocês vão ficar 40 anos num deserto com o filho de vocês, vendo seus filhos passarem dificuldades e sabendo que isso é culpa sua, não é culpa minha. É isso que Deus está dizendo. Então aqui, né, Deus continua, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Então Deus fala aqui, né, que os filhos carregariam as infidelidades dos pais
Só que há um limite. Deus fala, ó, os filhos de vocês vão carregar as consequências do que vocês decidiram. Vocês foram infiéis a mim e decidiram isso. Então, vocês vão prejudicar o filho de vocês. Só que vai haver um limite. É até que vocês morram. Quando vocês morrerem, os filhos de vocês serão libertados da infidelidade de vocês, porque vocês já morreram. E então, eles vão seguir rumo à terra da promessa. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, no versículo 34, Deus continua, né? Segundo o número dos dias em que espiaram a terra, gente, eles ficaram 40 dias espiando o presente que Deus havia dado. E Deus vai falar agora, ó, segundo os dias que vocês foram lá e ficaram espiando o lugar que eu prometi a dar a vocês, e que vocês rejeitaram, que vocês desprezaram e que vocês não creram, para cada dia vai ser contado um ano. Nossa, gente, que coisa, hein? Aí no versículo 34 diz, segundo o número de dias em que espiastes a terra, ou seja, 40 dias, cada dia vai representar um ano. E vocês assim vão levar sobre si as consequências do pecado de vocês. E então vocês vão experimentar o meu desagrado. Vivendo 40 anos no deserto, vocês vão experimentar o que vocês fizeram de errado. Vocês vão entender. Vocês vão ver que realmente vocês me desagradaram. Então, no versículo 35, eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí vão falecer. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação com ele, infamando a terra, esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. A gente lembra que eram 12 espias, né? Foram 12 espias, 10 voltaram falando mal. E é isso que está dizendo aqui. Esses 10 homens que voltaram e não só fizeram com que o povo se desanimasse, mas como eles também mentiram sobre a terra, eles morreram. Deus fez uma praga cair sobre eles e eles morreram. E dos 12 só sobraram ali Josué e Caleb. Então aqui, né, continua no versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram a espiar a terra, sobreviveram, né? Então, dos 12 espias, só Josué e Caleb sobreviveram e os 10 morreram. Deus fez cair uma praga ali, que eles mentiram, além de tudo, né? Deus matou eles. Ficou claro, né? Ficou claramente ali o desagrado de Deus, ficou muito claro. Aí no versículo 39 diz, então Moisés foi e contou isso para a congregação. Então Moisés foi e contou isso para a congregação, né? Peraí, gente, estão me ligando aqui. Então Moisés foi e contou isso para a congregação. Então, ouvindo isso, o povo inteiro ficou muito triste. Oh, meu Deus, era um povo difícil, né? Então o povo ficou muito triste, porque ouviu isso, né? Ficaram tristes e olha o absurdo que esse povo vai inventar de fazer. Deus falou que não vai dar mais a terra para eles. Deus falou que eles vão morrer no deserto. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão dormir, vão ficar pensando, aí no outro dia cedo vão levantar de madrugada, vão pegar suas espadas, tudo e falar, não, a gente vai. Deus prometeu pra gente essa terra e a gente vai lá tomar posse. Mas Deus não estava mais com eles. Deus falou que não era para ir, não ia. E eles agora queriam ir lá. Eles tiveram medo quando Deus estava junto, agora que Deus não está mais, eles querem ir sozinhos. E a gente vai ver o que vai acontecer, gente. Aí diz aqui, então esses homens levantaram-se de madrugada, né? De manhã, de madrugada. Subiram lá no topo do monte e disseram, né? Cheios de si, né? Falaram, a gente está aqui e eis que a gente vai subir lá onde Deus falou que vai dar pra gente, porque a gente pecou, então a gente vai lá e vai tomar a terra que é nossa, porque Deus mandou a gente tomar, então a gente vai lá. Olha o povo sem noção, né? Então no versículo 41 diz que Moisés vem e alerta o povo, para que eles não vão, para que eles não vá, para que ele não vá até lá, aquele povo não vá até lá, porque Deus não está com eles, não está indo com eles. Então eles estão indo sozinhos guerrear contra os amalequitas, cananeus e etc. Então aqui Moisés fala, olha, por que vocês estão desobedecendo a mais uma ordem de Deus? Por que vocês estão fazendo isso de novo? Deus acabou de castigar vocês por causa de desobediência, vocês estão indo desobedecer a Deus de novo.
Gente, não façam isso porque isso não vai dar certo. Então Moisés vai falar assim para eles, né? Então no versículo 42 Moisés fala, não subam, pois Deus não está com vocês nessa empreitada, não vão. Porque se vocês forem, vocês vão ser feridos. Então no versículo 43, né, diz, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós. Né, os amalequitas e cananeus estão lá na emboscada no vale, que Deus havia falado já, né? É isso que Moisés está dizendo aqui, ó, cuidado, o amalequita e os cananeus já estão à espera de vocês. E eles estão preparados para uma guerra, e vocês vão perder, não vão. Então aqui, né, ele fala isso, porque os amalequitas e os cananeus, eles já estão esperando vocês, né? E vocês vão morrer à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não vai ser com vocês. Então, como vocês, né, não quiseram ir com Deus, Deus não vai agora com vocês. Quando Deus queria que vocês fossem, vocês não quiseram ir com Ele. Então, agora que vocês querem ir, Ele não vai com vocês. Tomem cuidado. Antes da gente ler o versículo 44 que fala o que esse povo louco vai fazer, eu vou ler Deuteronômio, que fala com mais detalhes sobre essa passagem, né? Que fala com mais detalhes sobre isso. Sobre esse povo, que esse povo vai ficar triste. A gente vai ver que esse povo vai ficar muito triste e eles vão orar a Deus. Eles vão pedir para Deus perdão. Eles vão falar, Deus me perdoa, me dá a terra de novo. Eles vão ficar assim. Mas Deus não vai ouvir. Deus não vai dar para eles o que eles estão pedindo. E diz assim, né? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 41 ao 43. Diz assim. Então, respondestes e me dissestes, né? Então, depois disso, né, que Moisés fala que eles não vão poder mais entrar na terra, que eles vão morrer no deserto. Então, eles vão e se arrependem e falam para Moisés, pecamos contra Deus. Então, agora, a gente vai subir e vai brigar. Segundo tudo que Deus já havia ordenado pra gente. Deus tinha mandado a gente subir e brigar antes. Então agora a gente vai. Eles não foram quando Deus mandou e querem agora que Deus mandou não ir, né? Então eles só querem desobedecer a Deus, né? Deus manda ir, não vai. Deus manda ficar, eles querem ir. Então era um puro desobediência, né? Então aqui, né, eles falam, a gente vai lá agora brigar segundo Deus mandou a gente fazer, né? Então aqui Moisés fala, então vocês se armaram, né? Colocaram as suas espadas, tudo, né? Cada um pegou seus instrumentos de guerra, né? E vocês se mostraram muito atrevidos a Deus, né? Vocês não deram importância nenhuma para o que Deus falou e subiram na região montanhosa para ir conquistar a terra que Deus falou que já não era mais de vocês. Então, né? Deus disse para mim, ó, Moisés, vai lá e fala para esse povo sem noção, para eles não subirem. Para eles não irem lá brigar, pois eu não estou com eles. Porque se eles forem, eles vão ser derrotados. E assim eu falei para vocês, mas vocês não me escutaram. Antes, vocês foram rebeldes, né, ao que Deus havia falado. Deus mandou vocês não irem, vocês foram. E vocês foram presunçosos, né? E vocês subiram as montanhas. Então aqui a gente já tem uma noção, né? Então agora a gente vai ver o que esse povo louco fez, gente. Ô povo sem noção. Aí no versículo 44 fala o que esse povo fez. Deus já havia falado que não estava com esse povo, que não era para isso. Era um povo que gostava de desobedecer, né? Deus fala, vai, não vai. Deus fala, fica, eles querem ir, né? Então era uma coisa ali de pura desobediência. Então agora, no versículo 44, esse povo vai lutar sem Deus. Então diz, contudo, né? De forma atrevida, eles tentaram subir ao topo do monte. Mas a arca da aliança de Deus e Moisés ficaram no arraial. Ou seja, o tabernáculo estava lá no arraial, Moisés estava lá, o povo estava tudo lá, os levitas provavelmente tudo lá no arraial, né? Porque eles ficavam lá no tabernáculo. Porém, o povo foi subir. O povo sem noção foi subir para tentar conquistar sozinho a terra sem Deus, né? Tentar alcançar a promessa sem Deus. Aí no versículo 45, então vem, né? Vem o absurdo, né? Então os amalequitas desceram e os cananeus desceram. Felizes da vida, eles estavam lá esperando eles subirem para guerrear, né? Desceram e feriram os israelitas e derrotaram os israelitas. No livro de Deuteronômio fala como foi, gente. Foi um negócio feio. Aqui não dá muito detalhes, mas no livro de Deuteronômio dá. No capítulo 1, versículo 44 e 45, fala que foi vergonhosa essa derrota. Diz assim, os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, né? Então eles foram lá tentar tomar a força a terra. E os amalequitas já preparados, cananeus ali já no vale, saíram para ir guerrear contra eles, né? E perseguir, eles fugiram, gente, eles correram de medo.
Fala isso, eles fugiram, eles viram que os amalequitas e os cananeus começaram a vir armados, né? Era um número muito maior do que eles, imagina. E eles correram, fugiram. Então diz, né? E eles começaram a perseguir eles fugindo como abelhas. E derrotaram eles, desde Seir, né? Monte Seir, que a gente lembra ali, né? De Edom, né? Que é Edom. Desde Seir até Horma, né? Até Horma. Então, depois disso, depois dessa derrota, eles se tornaram a Deus, eles voltaram a Deus e choraram muito diante de Deus. Porém, Deus não os ouviu, não inclinou o ouvido a vocês. Que triste, né? Então, o capítulo de hoje é sobre isso. Lembra muito pra mim, né, a história do rico e Lázaro no Novo Testamento, né? Trazendo um link pro Novo Testamento, lembra muito a história de rico e Lázaro, né? Esse povo achava que, né, que sempre estava disponível a promessa. A promessa está sempre disponível, está sempre disponível, está sempre disponível. Mas chega uma hora que não vai estar mais disponível. E aí, né? E é o que aconteceu com esse povo. Eles achavam que Deus era bobo, né? E Deus não é bobo. E foi o que Deus mostrou aqui. Não, eu não sou bobo. E eles oravam e Deus já não ouvia mais, né? Então chegou a hora, né, que não era mais, né? Não era mais o tempo. Sabe o que parece? Parece aquela loja, né, que tem uma promoção, né? Fala, promoção, tempo limitado, vem comprar, vem comprar. Você não foi comprar. Aí você vai lá, a promoção não existe mais, acabou. Você não comprou, né? E é o que acontece, né? Com Cristo. É por tempo limitado, gente. A gente às vezes acha que é eterno, né? A graça é eterna. Não, a graça é tempo limitado. Até que Cristo venha. Cristo veio, acabou. Quem ficou, ficou. Quem ficou vai lá pro Lago do Fogo, né? Lago de Fogo. Então é isso, tá bom? Amém. Então a gente finaliza aqui hoje a aula.